dia. Bom dia a todos. Bom dia você que está em casa. Que Deus seja presente nesses momentos, cada momento que nós teremos aqui. A mensagem será no livro de Mateus 10, para quem já quer abrir. Vou fazer alguns comentários, mas você já pode preparar em Mateus 10. O slide está aí? Ok. Antes, eu gostaria de chamar a atenção para o título da mensagem. Pare o mundo que eu preciso descer. Pare o mundo que eu preciso descer. Essa é uma frase para algumas vezes as pessoas já podem ter ouvido, entendido o significado. Então, em cima desse assunto, parar o mundo. E a próxima, aí tem uma pergunta no subtítulo, que é: vai valer a pena? Pare o mundo que eu preciso descer. Vai valer a pena? Existe um caminho em que o mundo segue e um caminho em que a igreja segue. No versículo 9 de Mateus 5, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paz é algo que a humanidade anseia. É algo em que, inclusive, se incluiu no Prêmio Nobel da Paz, que foi criado pelo sueco Alfred Nobel. Não sou eu, óbvio, né? Alfred Nobel criou esse prêmio. Foram 5 prêmios, né? Além deles são 4, no caso são 5 no total: Química, Física, Fisiologia ou Medicina e Literatura. Então você tem o de Química, Física, da Medicina, da Literatura e o da Paz. Que ele era foi um sueco, né? Fabricante de armas. E se estranhou porque incluiu o Prêmio Nobel da Paz. Inclusive, nós, ao pensarmos, né, ele foi o inventor da dinamite, né, que passou a ser usado muito em desenhos animados também. E eu pergunto, é uma pergunta para refletir: será que os ganhadores do prêmio são bem-aventurados? Porque nós temos esse versículo que diz que os pacificadores são bem-aventurados. E ele ganha um prêmio Nobel, ou promove o prêmio Nobel, né, da Paz. E eu pergunto, será que ele é bem-aventurado? Da mesma maneira, pesquisando sobre o prêmio Nobel, eu percebo que Jesus, ele não é mencionado, nem considerado. Ele não é considerado. Mas a Bíblia nos diz que ele é o príncipe da paz. Outro versículo, depois você pode ler, em Isaías 9, né? O versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E achei intrigante isso, né? O Príncipe da paz ficar fora das honras. Pouco mencionado. Pode ir. Ao mesmo tempo que, quando há ataques contra a fé, muitas vezes se menciona Jesus. Mas nós vemos que no dia a dia do mundo, o príncipe da paz não tem as honras devidas. É só você observar isso. O príncipe da paz fica de fora daquilo que é almejado, porque
deveria ser referência. Pensem comigo. Jesus deveria ser referência. E quando atacam, falam assim: você não está agindo igual a Jesus, Jesus não faria isso. Sem de fato considerarem, e de fato tem que ser assim, porque é assim, porque há uma separação, há uma divisão, há uma diferença. Então é intrigante nós pensarmos que o inventor da dinamite criou o Prêmio Nobel da Paz. E longe de mim querer criticar o prêmio ou quem se esforça pela paz, não é meu interesse, não é assunto do nosso estudo, da nossa meditação agora nessa manhã. Nós, no mínimo, devemos pensar sobre a ausência de paz que temos no mundo, mesmo diante de todos os esforços. Há uma ausência de paz. A paz no mundo, nós podemos dizer que ela não é aceita, ela não é recebida. Então, qual é a solução para nós aqui? Qual é a solução para o ser humano? Qual é a solução para o mundo? O que é necessário fazer? É necessário parar o mundo, porque é preciso descer. Então, pare o mundo, que eu preciso descer. O que seria isso? O que seria essa separação? Será que vale a pena? Será que há implicações? Vamos ao nosso texto, em Mateus 10, a partir do versículo 34. Mateus 10, versículo 34. A versão está errada, é Ara. Ok. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos a tua direção nesta manhã, que seja, Deus, conforme a tua vontade, conforme, ó Deus, está no teu coração, que seja o teu Espírito sobre a nossa vida, a tua palavra de verdade, ó Deus, para nós, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse culto, te agradecemos, ó Deus, por poder entoar louvores, por poder dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus, e que nós possamos, ó Deus, entender as implicações de te esperar, ó Senhor. E também, ó Deus, entender os benefícios, ó Deus, da cruz, Senhor. Entender, ó Deus, essa caminhada, mas sabendo dos benefícios e da recompensa, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Espada. Como poderia o príncipe da paz trazer a espada? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, né? Maranata, vem Senhor Jesus. É uma conversa que eu diria, eu pensando, eu entendo que eu teria dificuldades de ouvir. Não seria fácil, pelo menos para mim, é o que eu imagino. Seria estranho ouvir isso, porque no momento ele fala que são bem-aventurados os pacificadores.
Em outro momento, Jesus traz instruções e ele diz que vem trazer espada. É importante dizer o que Jesus não disse. Jesus não disse que é para brigar com as pessoas, ser indelicado ou mal educado, ainda que às vezes as pessoas confundem você ser firme e duro com algumas coisas, que cada momento pede uma ação com ser mal educado, e não é. Tem momentos que o mundo vai te provar que você precisa ser firme e colocar a sua posição. Eu, quando percebo algumas graças, em algum momento eu mostro quem eu sou, dependendo do que acontecer, repetir, eu percebo que eu tenho que colocar aquela pessoa no lugar dela, eu vou colocar, para ela entender que não tem como andar do meu lado daquela maneira. Isso não é falta de educação, é muito diferente. Não está dizendo aqui para desonrar pai e mãe, não está dizendo isso, até porque a Bíblia ela é um complemento de doutrinas, uma explica a outra e não se contradiz, é que tem um contexto específico. Não está dizendo para você também criar de maneira voluntária inimizades, e muito menos para você abandonar a família, porque muitos, por causa do pecado, abandonam, saem, só aumentam o pecado com distorções dos textos sagrados. Não está dizendo isso. E vamos considerar, então, nesse momento, a situação do homem e de Deus. Qual é a situação daquele que não tem Jesus Cristo? Qual é a situação do mundo? Há uma inimizade. A ira de Deus está sobre o mundo. A ira de Deus. E aí a gente começa a entender um pouco mais essa paz. Que paz o ser humano precisa? Qual é a paz daquele que está em casa que ele precisa também? Aquele que está cultuando a Deus no lar, que está ouvindo a palavra do Senhor. Existe uma ruptura entre o mundo e Deus. Quando Jesus veio, ele implantou no meio desse mundo, onde só tinha um reino, que era o reino das trevas, ele implanta o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Jesus anuncia essas boas novas. Então ele quer dizer, ele está dizendo que agora terá o reino de Deus também aqui na terra. Os dois reinos, nesse momento, esse período que a gente vive aqui, os dois reinos subsistem, eles existem juntos, no sentido de que os dois estão aí, o reino de Deus e o reino das trevas. E quando eu entendo, que existem esses dois reinos, eu entendo que não tem um lugar que seria um vácuo, né? Um lugar intermediário. Eu estou em um reino ou estou em outro reino. Ou eu vou estar no reino de Deus, que foi implantado, que há uma promessa e irá se cumprir, que ele ficará pleno. Nós já temos o reino, mas ainda não é na sua plenitude. Porque quando Jesus voltar, e o momento da ceia, nós estamos anunciando isso, nós iremos participar, aquele que é lavado no sangue de Jesus, aquele que é batizado. Você precisa discernir, você precisa meditar sobre a sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados e tomar um novo rumo. Nós estamos anunciando o que Jesus fez e que ele voltará, até que se cumpra todas as coisas, aonde não haverá mais choro,
aonde não haverá mais esses dois reinos, esse conflito, mas na atualidade ainda há esse conflito. E Jesus diz: não vim trazer paz, o príncipe da paz. Vamos entender um pouco, depois você faça a leitura do capítulo 10. Não irei falar o capítulo 10 todo, mas do 1 ao 15, nós temos a escolha dos apóstolos, e é dada autoridade para esses apóstolos. E ele chama cada apóstolo pelo seu nome: Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, e agora filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote. Esse mestre, Jesus, ele é diferente de todos os mestres, porque já existiam mestres nessa época, existem muitos hoje também, e se não for submisso ao Senhor, ele vai pegar a glória de Deus. Esse mestre, ele sabia o nome de cada um, sem perguntar. Às vezes isso passa despercebido. E Jesus, quando está chamando, ele está chamando aqueles, porque a doutrina bíblica que nós devemos pregar precisa estar baseada na doutrina dos apóstolos, porque foi assim que Jesus comissionou. E ele chama cada um pelo nome, não porque alguém apresentou Mateus dizendo que era cobrador de imposto. Muito pelo contrário, no caso de Tiago, que o irmão de João, ele inclusive já sabia que a espada ia passar nele. Ele não contou naquele momento, mas ele faz um chamado para esse, sabendo quem eles eram, o que eles estavam fazendo, porque isso impressionava, e quem eles seriam, e o que aconteceria com eles nesse reino. Do 16 ao 23, nós temos admoestações, instruções, no meio de lobos. Olha como Jesus ensinou. É muito importante nós prestarmos atenção em Jesus. Ele fala sobre lobos: estou enviando vocês no meio de lobos. Haverá o quê? Rejeição. Vocês serão entregados à morte, ao escárnio. Num determinado momento, diz que eles seriam odiados por serem discípulos de Jesus. E Jesus ainda diz que, olha, o discípulo não é maior, basta ser igual ao seu mestre. Então, por serem meus enviados e meus escolhidos, odiarão vocês. Esse ódio vem crescendo. Vai melhorar? Não vai melhorar. Vai piorar. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai piorar. Quando a Bíblia diz, eu tenho certeza que irá acontecer. E foi Jesus que falou. Ódio, morte, parece um chamado. Se eu fosse, está me chamando para o terrorismo? Não quero isso não, Jesus. Se eu soubesse, só que Jesus nem contou o que iria acontecer na frente. De fato, olha, você, vamos passar a espada, você vai ter pedra. Do 24 ao 23, os discípulos são estimulados. Jesus estimula, dizendo: não temam. E isso é motivo para nós glorificarmos ao Senhor, porque Ele não nos engana. Ele não cria marketing para vender um produto.
Ele não disse aos discípulos o que eles não precisavam ouvir. Ele disse a verdade, mas estimula a continuar. E faz um comparativo com o pardal que tem pouco valor. Eu vejo poucas pessoas querendo capturar pardal para criar em casa. Ou ninguém. Talvez tenha pessoas, não sou Deus para saber o gosto de todas as pessoas, mas o pardal, o valor. E ele diz que até esses pardais, nenhum dele é derrubado, nenhum cai sem a permissão de Deus. E ele acrescenta e fala assim: vocês valem mais. E ele não fala do que um pardal. Ele está falando o seguinte: Deus tem um cuidado com esse que parece que para a sociedade não tem valor. Deus tem total cuidado, total olhar com cada um. E aí Jesus diz: eu estou falando isso, mas vocês valem mais do que muitos pardais. Aí ele usa a expressão, a palavra muitos pardais. Não tem comparativo. Então Jesus, ele fala das dificuldades, mas ele traz o estímulo. Muitos pardais. Então ele mostra o cuidado que ele tem de perto, quando fala dos cabelos da cabeça contados. Quem que consegue me dizer quantos fios de cabelos tem? Falo careca. Mas quem sabe disso? Você não sabe. Ele está querendo mostrar o seguinte: não é poder nesse caso. Primeiro foi poder com o pardal. Agora é cuidado íntimo e de perto, querendo dizer que Deus tem cuidado da sua vida mais do que você mesmo. Ele conhece você mais do que você. Ele sabe cada detalhe da sua vida, do seu ser, do seu íntimo. Coisas que estão ocultas a vocês, ao Senhor não está. Ele está prestando atenção nos mínimos detalhes da sua vida. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. É um mestre diferenciado. É um mestre que mostra para você que o seu maior medo, ele sabe a causa. O maior temor, a maior dificuldade, Jesus está acompanhando a sua vida. Ele está observando e ele está cuidando. É um observar de cuidado. Não penseis. Mateus 10, 34. Não penseis. Então, com isso, a primeira ordem de Jesus, depois dele falar do cuidado, falar das dificuldades, do ódio, ele diz: não penseis. A ótica do mundo afeta os nossos pensamentos, a maneira como o mundo espera as coisas, a ótica de como nós vemos sucesso, de como nós vemos a paz, afeta os nossos pensamentos. Então Jesus diz: não penseis, não se confunda, não pense igual ao mundo, não se distraia, preste atenção em mim. Jesus está ensinando aos discípulos, está pedindo atenção, prestem atenção em mim. Em qual momento da sua caminhada parece que você não tem alguém olhando para você, cuidando de você, que é Jesus Cristo? Em qual momento da sua caminhada que talvez você se afastou, você se confundiu, você se distraiu com algo, e essa distração te afastou desse Senhor, desse Mestre, que conhece, que te estimula e que cuida de você. Jesus chama a sua igreja para prestar atenção nele. Prestem atenção em mim.
veja o que está acontecendo no mundo, entenda, mas olhem para mim. Algumas coisas acontecem na nossa vida que podem nos distrair. Uma perda, uma angústia que vem no coração, uma doença, um pecado, um lugar devastado, como tem acontecido, dores de parto, mostrando que Jesus está voltando. Vai se intensificando as catástrofes naturais. Agora aconteceu no sul, um lugar devastado. O que esse lugar vai esperar? Que não aconteça mais, que tenha alívio. Eles iriam querer o quê? Que fossem libertos de Roma. Isso distrai. Nós queremos estar naquela condição anterior, antes da devastação. E não estou dizendo que não há sofrimento. Não estou dizendo que a pessoa não fica, às vezes, desnorteada ou perdida. Mas ainda assim, é uma paz diferenciada daquela que nós temos em Cristo. É uma paz que excede todo entendimento. Nós podemos nos enganar por causa dos acontecimentos. A perseguição vai diminuir, vai piorar, vai ficar pior. E agora eu faço o quê? Preste atenção em Cristo. Continue olhando para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Aquele que te chamou, e ele continua falando, não penseis. E fala a palavra que vim trazer paz. Jesus não vim trazer paz. Quando uma pessoa ela é confrontada, me deixe em paz, não me amole, é muito comum, também nos jovens, adultos, mas nós sabemos que a correção, a disciplina, não, me deixe em paz. Esse é o tipo de paz que o mundo entende, só entende essa. Mas nós não. Nós entendemos uma paz que é superior a essa. Nós não ficamos em paz circunstanciais. Jesus está ensinando que existem pessoas que querem ficar em paz com o erro. Não é assim? Quero ficar em paz com o meu erro. Estou fazendo, é normal, ou eu entendo isso. Só existe uma maneira de nós termos uma condição favorável com Deus. A partir de que Ele fala contigo, é o arrependimento que nos leva para o Senhor. Somente através do arrependimento que nós podemos ter paz com Deus, que é a verdadeira paz. É a paz que não é circunstancial, que atravessa tempos, atravessa essa nossa vida aqui, atravessa momentos. É uma paz que você tem no meio da tempestade, porque você olha para o alto e diz: está doendo, estou sofrendo, mas o meu Redentor vive, e Ele está comigo, e eu o estou aguardando. Jesus está ensinando que não pense que não haverá conflito e guerra. Há um preço, é uma luta para essa libertação. Há humilhação, há momentos de solidão, há momentos de perdas, há momentos de rejeição. Por isso que nós precisamos ficar atentos para não sermos distraídos, para entender o que é essa separação. É como se Jesus estivesse falando: eu não vim acabar com os terremotos,
com os alagamentos, com as mazelas. Não agora. Isso tudo vai acabar. Mas agora eu vim chamar um povo para ser meu, para viver andando sobre o mar, enfrentando as tempestades, porque Ele mesmo diz para você não temer. Ele está dizendo que Ele está contigo, caminhando sobre o mar. E Ele afirma: não pensem que vim trazer paz. Mas Ele diz: não vim trazer paz. Se não estivesse escrito na Bíblia, algumas pessoas iam pensar que, não, essa Bíblia é do Alfredo. Ele que escreveu. Está na Bíblia. Não vim trazer paz. Jesus não veio trazer paz. Ao entrardes na casa, saudai-a. Mateus 10, 12 ao 14. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ao mesmo tempo que ele diz que não veio trazer paz, ele diz que esses discípulos tinham a paz com eles. E era uma paz que ele diz o seguinte: a vossa paz. É uma paz superior à paz do mundo. A vossa paz. Essa paz que eu coloquei em vocês. Essa paz que eu dou a vocês. Essa paz que não é a mesma paz que o mundo conhece. Para ficar claro, ele diz: não vim trazer paz. E entender isso não é fácil quando você está ouvindo. Se transportem para o momento em que os discípulos estavam ouvindo essas palavras. Como que é difícil, como que nós dependemos de Deus para entender. Ao mesmo tempo que ele não veio trazer paz, ele diz que os discípulos, ele disse ainda há pouco que os discípulos carregariam uma paz. É uma paz separada. A vossa paz. Que Jesus dá de graça para todos aqueles que o recebem. Todos aqueles que recebem Cristo carregam essa paz. E agora ele diz, ainda no 34, que ele não veio trazer paz. E é o momento mais difícil que ele diz: mais espada. Eu não vim trazer paz, mas espada. Se eu perguntar para vocês se a espada fere, a espada fere? A espada ataca. Só de espada nós podemos ensinar várias coisas, porque tem vários textos que colocam Jesus saindo espada como se fosse a sua língua, né, da sua boca. Espada de 2 gumes. A espada defende. A espada mata? A espada mata. A espada corta. Corta. A espada corta. E a espada, quando é relacionada a Jesus, quando fala de 2 gumes, é uma espada certeira. Que ela não tem, como se não... o corte é preciso. E não vai ter nada que impeça esse corte. Porque ela vai ter corte para cima e para baixo. Vai passar e vai cortar bem. Com isso, nós aprendemos que a espada divide. A espada divide. Versículo 35 e 36. Pois vim causar divisão. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe,
entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E por que há essa divisão? É o pecado. Em Miqueias 7, versículo 6 e 7 diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. É uma palavra de paz, mas que não é aceita por todos. Aí que vem a divisão. É necessário dividir. Uma separação do salvo e do não salvo. O salvo e o não salvo. Há uma separação. As pessoas não são salvas juntas necessariamente. Há uma separação. Há conflitos. Quando você pega os não salvos, haverá conflitos. Há conflitos de cosmovisão, do meu entendimento do mundo, da criação. Somos diferentes. Nós temos o Espírito Santo. Não tem como ter a mesma visão. Haverá choques. E esses choques, esses atritos, muitas vezes vindo do nosso lar, mostrando que quem vive num lar assim, onde tem um cristão e um não cristão, sabe a dificuldade que é. Quando você tem pessoas dentro do seu lar que não são cristãos, haverá esse conflito, são cosmovisões diferentes. E é um dos lugares mais difíceis, porque é a sua família. A dor é maior. Tudo que você sente é com mais intensidade. Mas mostrando que há uma separação. Ele veio trazer essa espada. Reino de Deus e reino das trevas agora são devidamente separados. Colocados na terra, mas há uma separação. E quando nós temos pessoas incrédulas, é normal, e não estou falando que você precisa ser mal educado, mas é o que a palavra está dizendo. Haverá conflitos nesse lugar, conflitos de ideia, conflitos de moral, de entendimento espiritual, porque nós precisamos ser espirituais para entender as coisas espirituais. Haverá diferença. É uma espada que vem mostrar, Jesus vem mostrar, olha, não tem como você servir a dois senhores. Você amará um ou ao outro. Jesus, ele faz uma exigência de adoração completa, de dedicação única. Não permita que o seu sabor se contamine. Não quer dizer que eu não vou andar com pessoas assim. Mas você tem que continuar sendo sal. Continuar tendo sabor. Você não pode se contaminar. Quando você sabe que há essa separação, eu sou de Jesus. E repita, eu sou de Jesus. Você vai olhar e falar, eu sou de Jesus. Você não irá se contaminar. Ser cordial é diferente de aceitar a cosmovisão que não é cristã. E existem, às vezes, pessoas que estão perdendo o sabor, aceitando a cosmovisão do mundo. Acha que é normal que o mundo, que tem tanta idolatria, queira dizer, não, esse aqui pode ficar aqui, porque esse não fala mal de mim. Esse aqui não condena o pecado, não fala que tem pecado, não fala isso, esse pode ficar. Aí os pastores estão tudo junto lá, com todas as religiões. Tem alguma coisa errada. É diferente de você aceitar.
São lados opostos. Aonde essa espada passa. E Jesus disse que veio com essa espada. Uma separação. Não pode haver contaminação. Há uma separação espiritual entre o salvo e o não salvo. O salvo tem a mente de Cristo. Pensa como Cristo. E agora Jesus, no versículo 37, ele exige prioridade. Prioridade. Prioridade ao Senhor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é para não amar o pai. É um mandamento. Seus familiares. Mas há uma exigência de você ter um maior amor por Jesus. Jesus exigiu tal dedicação. Não era um mestre comum. E essa fidelidade pode gerar conflitos, discordâncias, e até mesmo na nossa família. Mas isso é bobeira, não pensa assim. Por que você vai para a igreja? Por que isso, aquilo? Por que orar? Por que fazer isso? Podemos tratar bem, mas nos manter firmes no chamado que Deus tem para a nossa vida. Domingo, outras atividades durante a semana, eu sou um adorador do Senhor. Eu estou no trabalho, mas eu sou do Senhor. Eu sou leal a Deus. Não é porque é meu pai e minha mãe que eu vou dizer, está tudo bem, que é meu filho que eu vou abrir mão, que aí a gente começa a fazer concessões, mente junto, aceita comportamentos de pecado, às vezes até a coberta dentro da casa, a coberta para a igreja, com pensamentos e práticas pecaminosas com os nossos familiares. É o momento em que nós amamos a esposa, amamos o esposo, mas nós dizemos, não fale contra Deus, não seja louco, não seja louca. Contra Deus não. Contra Deus nisso eu não estou contigo. Não seja como Ananias e Safira. Não seja. Nisso aqui nós não estamos juntos. Por quê? Porque você está indo contra o meu Senhor. E o meu Senhor tem o primeiro lugar. Jesus espera que você seja fiel a Ele. E o que Ele espera de você deve vir em primeiro lugar na sua vida sempre. Vou tomar uma decisão hoje. O que Jesus espera de mim? Qual decisão Jesus espera de você? Eu vou tomar a decisão que Ele espera de mim, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é Ele que eu estou esperando, é Ele que eu estou aguardando, estou falando Maranata, Senhor, estou falando que vai valer a pena, e vai valer a pena, então Senhor, vai valer a pena. Isso aqui está me trazendo sofrimento, Senhor, esteja cuidando dessa causa, Deus, como o Senhor mostrou que cuida de áreas da minha vida que eu não conheço, porque eu não me conheço tão intimamente como o Senhor. Senhor, o Senhor está cuidando dessa área que eu não consigo intervir, que eu não consigo entender, mas esse chamado eu não abro mão, porque eu sei que tem um Senhor cuidando de mim. O Senhor me chamou, o Senhor irá concretizar essa obra, o Senhor tem feito essa obra diante de todos os que estão ao meu redor, daqueles que estão no meu lar. Ele está cuidando de áreas que você não conhece. Se mantenha firme e fiel ao Senhor. Eu estou estou brigando por causa disso, tem algo que está me machucando, mas eu não vou ceder aos desejos da carne. Não irei ceder, porque o Senhor é quem cuida de mim. Lealdade, escolhas cruciais vão fazer parte da sua vida, mas obedecer ao Senhor vem antes até do que a paz. Antes dessa paz,
que é do tipo, não vou me manter firme, não vou falar, é melhor. Há momentos para tudo. Mas eu estou falando de recuar. Recuei. Porque para que as pessoas não falem mal de mim, para que me chamem para o programa de TV, para que as pessoas me achem agradável. Eu quero ser uma pessoa agradável. Quem quer ser rejeitado? Ninguém quer ser rejeitado. Quer ser rejeitado. Mas chega, olha, eu estou ouvindo isso, mas o Senhor Jesus tem outro plano para a sua vida. Eu vou orar por você, para que Deus te abra o entendimento. Porque o Senhor Jesus nos chamou para sermos santos, como Deus é santo. Eu sou leal ao Senhor. Escolhas cruciais mostrarão aonde está a sua lealdade. Aonde está a sua lealdade? Seja leal ao Senhor Jesus. Cante a Ele louvores com gratidão, com coração grato, falando, eu vou fazer o culto de domingo, no sentido de que eu estou lá para prestar um culto a esse Deus que é santo, que me salvou, que me libertou. Eu sou leal a Ele, eu sou leal ao Senhor. Uma chamada para o discípulo exige uma decisão. No versículo 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Disposto a sofrer de morte de mártir, porque se manteve fiel ao Senhor. O mundo me matou, me rejeitou, ou literalmente, mas existem várias mortes, e nós não podemos estar aqui tomando a ceia morto para Jesus, morto sim para o mundo. Você está disposto a aquela morte como de um criminoso sentenciado? Foi essa a morte de Jesus, forçado a levar o madeiro da cruz ao lugar da execução. Você vai ser olhado como um criminoso por muitos, uma pessoa indigna, porque nós não somos maiores que o nosso Mestre. Nós não somos maiores que o nosso Senhor. Nós só precisamos ser discípulos desse Senhor, discípulos de Cristo. E ele diz no versículo 27 do capítulo 10, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Pregue esta minha palavra, fale das minhas verdades. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, do terraço, para que todos possam ouvir o grande dia do Senhor, para que a minha palavra penetre também em muitos corações. Alguns irão rejeitar, mas sou eu quem faz a obra. É o Senhor Jesus que é o dono da obra. É Jesus quem liberta. E não há poder nas trevas para resistir ao poder de Deus. Vá até a morte, porque vai valer a pena. Não é uma decisão fácil. Jesus está dizendo, prestem atenção em mim. Não é uma decisão fácil, mas vale a pena. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Não tente assegurar a sua vida, negando a fé sob perseguição, quando nós abrimos concessões. O que te perseguiu, que você abriu concessões? Abra mão disso. Abra mão disso. Não se concilie com o mundo, à custa da sua própria consciência. Vá até a morte. Jesus está te chamando para ir até a morte. Até a morte com Cristo. Há uma separação, e essa espada divide os lados. De que lado você está? Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
O povo de Deus diz: eu também servirei. Josué diz: vocês não podem servir, precisa jogar fora os postes ídolos. E eles dizem: eu quero assumir esse compromisso. Deus chama o seu povo para o compromisso, ainda que tenha pecado. Ele diz: jogue fora os postes ídolos. Esteja nessa separação, não se distraia, não perca a vida. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança é o nosso convite. Nós somos convidados pelo Mestre a perseverar, a não nos distrairmos, como aconteceu com Pedro, quando ele caminhou sobre o mar, que o vento, na força do vento, ele teve medo, e ele começou a submergir, mas ele gritou: salva-me, Senhor, e o Senhor estendeu as mãos, e o trouxe de volta para o plano dele. É assim o Senhor com a sua igreja. Quem ele pega pela mão, está firme e salvo, mesmo que sobre o mar, mesmo que sobre dificuldades intensas, difíceis de nós resistirmos, mas o Senhor libera o seu Espírito para que você possa resistir aos dias maus, mostrando para você, dizendo: vem participar dessa ceia comigo, porque eu estou voltando e venho te buscar, eu estou cuidando da sua casa e da sua vida. E você vai dizer que nesse dia valeu a pena esperar, Senhor, por ti, Deus. Valeu a pena esperar, resistir em dias difíceis. Não estou falando que não são difíceis. A sua dor, para alguns, pode ser coisas simples, mas para você é uma dor. Essas perdas estão contadas diante do Senhor. Coloque as suas lágrimas diante do altar. Coloque as suas lágrimas diante do Senhor, porque Ele estimula. Ele diz no final do versículo, no versículo 31, Ele diz: não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. E Ele estimula dizendo que quem recebe vocês, muitos irão rejeitar, mas quem recebe vocês, recebem a mim. O Cristo disse que por esse caminho de dificuldades, de escolhas, de decisões, de momentos que terão morte, perseguição nas sinagogas, no local que deveria ser de adoração, Ele está dizendo que o menor no reino dos céus está recebendo a Ele, porque Ele está cuidando de todos. Toda a igreja é cuidada por Deus. As recompensas pela lealdade é a presença também do próprio Cristo. A presença do próprio Cristo é a sua recompensa. Estar com Deus eternamente. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. As pessoas são abençoadas por causa da sua vida, por causa da sua fidelidade com Cristo. Esse é um momento em que Cristo te convida para a ceia, te convida para você estar com Ele, ceando, para você dizer: Senhor, eu estou do teu lado, Senhor. Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo comum não consegue receber só pelo meu espírito. Essa paz está em vocês. Diga: Senhor, essa paz está em mim. E eu quero vê-la, Senhor. Essa paz, ó Deus, que eu levo nas nações. Essa paz que reconcilia o homem com Deus.
É uma paz para a eternidade. É uma paz que não terá fim. Plantada às vezes em choro, mas o Senhor está contemplando cada lágrima do seu povo. Às vezes em distrações nós ficamos tímidos, mas o Senhor te fortalece. Às vezes nós temos dificuldade para falar em público, mas Deus concede a sua graça. Deus traz pessoas que têm doenças, que seriam consideradas não tão relevantes, a terem relevância, porque está com Ele. Nós cuidamos de crianças, e você vê um filho que talvez tenha uma doença. O que ele pode ser? Um instrumento usado por Deus, um servo do Senhor, ousado, valente, proclamando a vitória no Senhor, mesmo no meio de uma cruz de vergonha, numa cruz que nós olhamos, Senhor, está tão difícil, como suportar, ó Deus? Jesus Cristo conhece a sua dor. Jesus Cristo conhece o caminho que você tem perseguido. Enquanto vamos cantando esse louvor, você vai recebendo os elementos. Faça o seu voto de lealdade com Deus. Jesus sabe que você não é completamente leal, mas Ele te fortalece. Jesus, Ele muda o teu caráter. Ele te ajuda nas dificuldades. Ele não estava observando as pessoas doarem. Eles sabiam quem entregava tudo. Entregue tudo ao Senhor nesse momento. Entregue a sua vida ao Senhor de forma completa, dizendo: Senhor, eu sou teu. Vale a pena te servir, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ore ao Senhor. Esteja meditando sobre a sua vida. O Senhor não te condena. Ele veio trazer salvação. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Quando você se lembrar, olhar para trás, você vai lembrar dos momentos que o Senhor te deu e esteve contigo. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isto me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Essa lealdade é o que o Senhor espera de você.
até a morte. Diga para o Senhor, até a morte, Senhor. Eu sei que eu não tenho força sozinho, Deus, mas o Senhor me ajuda. Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Chegará o grande dia, em que não haverá mais choro. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pegue o pão, nessa lealdade ao Senhor. Nós te agradecemos, ó. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja trabalhando em cada um, ó Deus, de nós, Senhor. Em nosso coração, Senhor. Revelando, ó Deus, a tua glória, Senhor. Revelando, ó Deus, o teu cuidado, Senhor. Os estímulos, ó Deus, que o Senhor deu aos discípulos, dê a nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor. Possamos comer para a glória do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor Jesus está ceando contigo. Tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. É a nova aliança no Senhor Jesus, que traz salvação, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos ajude a perseverar, Senhor. Nos ajude, ó Deus, ajude a tua igreja, Senhor, a dar frutos de arrependimento, frutos, ó Deus, que te agradem, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, dentro da igreja. Louvado seja o teu nome, ó Deus, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, Senhor. Recebemos, ó Deus, a tua paz, que excede todo entendimento, Deus. Essa paz que o Senhor nos dá, não como a paz do mundo, mas a paz do Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que nos livrou da ira de Deus, e nós somos chamados também de filhos de Deus. É um convite para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não irá perecer, mas terá a vida eterna. Lealdade até a morte, Senhor. Bebamos todos para a glória do Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Cante de todo o seu coração, eu te convido. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu
você poderá dizer: sim, Senhor, valeu a pena te servir, te seguir, me humilhar aos seus pés a cada dia. Que tempo precioso, irmãos. Aleluia, não se distraia. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esse tempo, pela sua doce e preciosa presença. Que o Senhor nos leve debaixo desse acolhimento, dessa visitação, desse renovo, nos lembrando sempre quem somos e para onde iremos. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora você ainda não está liberado. Não se distraia, que nós temos aqui um convite muito especial para vocês. Agora no dia 16, que é sábado, certo? Essa juventude aqui, esse pessoal aqui, ó, todos que estão aqui, as meninas da dança, que não estão aqui no momento, mas estarão lá também, vão fazer um culto muito especial juntamente com os irmãos de Santa Isabel. E eu gostaria de convidar você a estar conosco, a prestigiar os nossos jovens, as meninas que vão dançar também. Será um momento muito especial. Eu posso contar com vocês, amém? Nossa, mas desse jeito tá muito fraco, minha gente. Olha, preciso da ajuda de vocês. Vamos lá, amém? Amém. Gostaria que você fosse, levasse um visitante, que esteja lá conosco nos prestigiando. Tem aqui o endereço em Santa Isabel, o horário direitinho. Esperamos por vocês. Você tem um domingo abençoado. Guarde a palavra do Senhor no seu coração e não se distraia. Uma semana abençoada para você. Você que nos acompanha, que o seu domingo seja repleto da graça do Senhor. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro